Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Texto conhecidíssimo dos irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. É a bênção apostólica em algumas igrejas, a bênção final em algumas reuniões cristãs, onde o sacerdote faz assim com as mãos, o pastor, o padre, o bispo, e o povo faz assim com as mãos, assim, né? Era assim no passado, né? E o pastor, o líder ou alguém impetrava, né, a bênção final. E acho que até na missa católica ainda é assim, né, a bênção apostólica. E o povo responde dizendo amém. Mas não é disso que eu quero falar, obviamente. Paulo está desejando que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam na vida dos crentes. Primeiro, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Não pode faltar graça. É pela graça que somos salvos, mediante a fé. É pela graça que somos educados a renegar as paixões ímpias e mundanas e a viver nesse tempo sóbria, justa e piedosamente. É pela graça. É pela graça que deixamos o pecado, somos resgatados por Deus. É pela graça. Então não pode faltar graça. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele põe em nós o amor de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. A Bíblia diz que Deus é amor. Então, o amor de Deus não pode faltar. E a comunhão com o Espírito Santo. O ato de ter coisas em comum com o Espírito Santo não pode faltar na vida do crente. Graça. Porque a vida cristã sem a graça, ela vira legalismo. Ela vira lei, regras e regras. E vira religiosidade pura e dura muitas vezes. Onde eu já penso que sou salvo por minhas obras. Eu já penso que sou salvo por minhas condições. E só pensa que é salvo por suas próprias condições quem não conhece o valor de duas coisas. O valor do Calvário e o valor dos seus pecados. O preço dos seus pecados. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas também a Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E ele foi conquistado na cruz do Calvário. Então é por graça. É por graça. Para ser salvo é pela graça. Para viver vida santa é por graça. Para obedecer a palavra é pela graça. Para viver uma vida cristã saudável, dentro de um ambiente cristão, uma família cristã, uma igreja cristã, uma vida, é por graça. Por força a gente obedece 2, 3 regras. Por força a gente fica um tempo e sai fora. Mas quando a gente conhece a graça de Deus, aí não tem quem nos aparte de Deus. Porque quem conheceu a graça de Deus não vai viver sem ela jamais. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi revelada por Deus em Cristo Jesus, o amor de Deus, que foi manifestado em Jesus, na sua entrega, na sua dedicação, no seu auto-entregar. Ele não foi morto, ele não foi morto porque alguém o matou, ele se entregou por nós. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou em favor de muitos. Então esse é o amor de Deus, o amor que constrange, o amor que conserta, o amor que renova, o amor que restaura, o amor que levanta o caído, o amor que dá rumo ao perdido, o amor que clareia o que está em trevas, o amor de Deus
está manifestado por meio de Jesus Cristo. E a comunhão com o Espírito Santo. Jesus, o Pai e o Espírito Santo. A comunhão com o Espírito Santo, Jesus inicia a obra na cruz, consuma a obra na cruz, fez tudo quanto o Pai desejou que ele fizesse. O Pai revelou seu grande amor por meio de Jesus. Jesus inaugura a obra da graça e o Espírito Santo vem convencendo o homem do pecado, do juízo, da justiça, convencendo o homem a viver uma vida santa, convencendo o homem a viver fora dos padrões mundanos, convencendo os crentes a viverem de acordo com a palavra de Deus. Ensinando, orientando, consolando, admoestando, dando dons, operando na igreja. Este é o Espírito de Deus. Não pode faltar na vida cristã a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo. Pode faltar muitas coisas, mas essas três não podem faltar. A graça, porque sem a graça vira religiosidade vazia. Sem a graça eu já acho que sou salvo por méritos. E ninguém é salvo por méritos. Ninguém é salvo por ser bom religioso, bom cristão. É graça. Sem amor, sem o amor de Deus não é cristianismo mesmo. Não é fé cristã mesmo. E sem a comunhão com o Espírito Santo, não há como desenvolver a graça, nem se aprofundar no amor de Deus e nem conhecer as profundezas do Eterno. Que com todas as nossas limitações, que com o mundo que jaz no maligno, com uma igreja que está estranha a cada dia por serem os fins dos tempos, nós possamos manter em nossas vidas a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Um abraço. Que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém.